Nossa aula de Cristologia, Jesus poderia pecar? Quanto à humanidade, poderia. Essa é uma pergunta de escola dominical. Quanto à humanidade, poderia. No entanto, esse pecado não seria da ordem dos pecados da raça adâmica. Dá-se que a natureza divina de Cristo estava presente em toda a natureza humana de Jesus. Assim, tudo que o Senhor Jesus realizava, tanto humano quanto divino. Caso pecasse, tal ato criaria um lapso existencial de uma categoria até então impossível: Deus pecando. Concluímos então que, embora Cristo fosse passível de pecar em potência, era impossível que isso acontecesse em ato. A natureza que Jesus trouxe, ele trouxe do céu. Bem, a natureza humana de Jesus é original. Ele é o Filho do homem. Bom, é o Filho do homem. A natureza humana de Jesus é de outra categoria. É humano também. É humano, só que ele é um humano que veio do céu. Sendo um humano que veio do céu, perguntamos: ele poderia pecar? Poderia. Se não pudesse pecar, não tem nem por que tentar ele, não é verdade? Tem por que tentar uma pessoa que não pode pecar? Vocês viram o exemplo do ratinho que eu dei para vocês aqui. Tem coisa que não tenta você, não tem nada a ver com a sua natureza. Para tentar você, tem que ter alguma coisa a ver com os seus interesses. Então a tentação no deserto tinha a ver com os interesses de Jesus. A glória de Deus, é a palavra de Deus, é a conversão do mundo, tinha a ver com os interesses de Jesus. E quem fez a tentação? O tentador, o diabo, a serpente, o dragão, o mesmo que tentou o primeiro Adão. Ele poderia pecar? Poderia pecar. Essa aí é a resposta. Pecou? Não pecou, mas foi tentado. A Bíblia diz: foi tentado, contudo, sem pecado. Ele resistiu. E mais, irmãos, a resistência de Jesus foi grave, tá? Foi grave por causa que o autor aos Hebreus diz que Jesus, ele resistiu até o sangue, lutando contra o pecado. Carta do autor aos Hebreus. Aí vocês falam: qual capítulo? Bom, está entre o capítulo 1 e o capítulo 13. Aí os irmãos encontram ali. Ele suou sangue. Isso. Diz que o Senhor Jesus, o autor aos Hebreus diz assim: vós não resististes ainda até ao sangue, lutando contra o pecado. Está falando de Jesus. O Senhor Jesus, ele lutou contra o pecado até que o seu suor se transformou em sangue. Aí o autor aos Hebreus fala: e isso aconteceu com ele para que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Em tudo. Porque Jesus, ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe qual que é a tentação que eu sofro, que você sofre. Mas ele sabe porque ele sofreu lá mesmo, na carne dele. E ele resistiu contra o pecado até que o suor dele se transformou em sangue. Aí diz que ele ofereceu a Deus lágrimas. O Senhor Jesus, ele ofereceu lágrimas a Deus, para que Deus o livrasse da morte. Aprendeu aquilo que sofreu por meio da sua piedade. Carta do autor aos Hebreus. Então o Senhor Jesus, ele aprendeu pelo sofrimento. Estava ali, no limite. Aquele Abba Pai de Jesus ali deve ter sido pior que o deserto, porque você não vê o diabo ali no Getsemane. Tem diabo no Getsemane. Está só Jesus e Deus. E a oração do Cristo: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ó, a tentação. Negócio tipo Jonas, entendeu? Estou fugindo, mas Senhor, eu não quero fugir, não deixa eu fugir. Você já orou assim? Senhor, não deixa eu pecar, eu estou quase no pecado. Já orou assim? Meia grávida. Né? Já orou assim: Senhor, eu quero o pecado, sabe? Não é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que eu quero, entendeu? O que o Senhor vai fazer comigo? Já orou assim? Pois é, Jonas orou assim: Senhor, estou no inferno. Não, estou no inferno. Se eu pudesse, eu me tiro daqui, porque eu estou no inferno. Então o Senhor Jesus, ele chegou ao limite, bem no limite. O autor dos Hebreus diz que ele teve que oferecer lágrimas a Deus, e foi ouvido por causa da sua piedade. Foi ouvido por causa da piedade. Dá até vontade de ler a carta aos Hebreus todinha, né? Vai lá e leia. 13 capítulos de pura cristologia. Você vai encontrar um Cristo ali que é humano, sumo sacerdote, mais sublime que os céus, mas aprendeu aquilo que aprendeu por meio do seu sofrimento. Porque Deus aperfeiçoou o príncipe da nossa salvação. Como assim aperfeiçoou? Você vê? Já não é perfeito?
Já não é imaculado? Mas aí diz que Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento o príncipe da nossa salvação, para ser um sumo sacerdote qualificado. Por quê? Porque ele foi retirado dentre os irmãos e pode socorrer perfeitamente aqueles que estão na tentação e se compadecer de nós. É esse o nosso Cristo, que se compadece de nós. Mas ele chegou no limite, orou 3 vezes: passa de mim esse cálice sem que eu beba. Voltou 3 vezes, estava sozinho, na solidão, e ainda chega o amigo e traiu com um beijo, e bateram nele, e a noite inteira, e aquele pessoal soltando cada desaforo, colocaram uma coroa de espinho, colocaram uma capa em volta dele, pegaram uma cana, colocaram na mão dele, esbofetearam dele: profetiza-nos quem foi que te bateu, e você tem todo o poder para poder pulverizar os caras. Não, ainda teve um amigo que veio te defender, pegou a espada e cortou a orelha do outro. Pedro, se eu pedisse ao Pai, a gente ia ter aqui uma legião de 600 mil anjos. Mas e aí, eu não vou beber o cálice que o Pai quer que eu beba? É um desaforo, mas é isso aí, a vontade do Pai. Vontade do Pai. Até o ponto de chegar na cruz e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não sei pregar esse texto. Eu não sei pregar o Deus meu, por que me desamparaste? Se vocês verem eu pregando, pode ver que eu vou estar inventando qualquer coisa. Eu não sei pregar isso, eu não sei o que Jesus quis dizer com Deus meu, por que me desamparaste? Já ouvi muitas pregações sobre isso, mas eu vi que não bateu na trave, chutou longe, chutou a bola para a galera. Não sabemos o que aconteceu ali, porque na carta, no Evangelho de João, o Senhor Jesus falou que o Pai não o abandona. O Pai não ia deixar ele só. No Evangelho de João, Jesus não está só. Eu não estou só, o Pai está comigo. Eu e o Pai somos um. Nos Evangelhos sinóticos: Deus meu, por que me desamparastes? Eu não sei pregar esse texto. Eu vou para João. João é mais fácil para mim, nessa parte aí. O abandono de Deus eu não sei explicar. Não sei. Nem na pregação e nem aqui. Então, foi uma tentação. Você imagina que você é o Cristo, tem todo o poder nos céus e na terra, ressuscitou mortos, limpou leprosos, levantou paralíticos, e agora você tem todo o poder e tem que carregar uma cruz nas costas, apanhar feito um condenado, e a tentação de não amaldiçoar aqueles que estão te amaldiçoando. Porque quando tem uns desaforados que vêm para cima de nós, o velho homem toma conta, porque o que tem de gente folgada não está escrito. Rapaz do céu, tem 5 minutos que a gente não lembra que a gente aceitou Jesus. Não tem jeito. O Cristo estava na flor da pele, arrebentaram a mão dele, e ele não podia sentir ódio no coração, ele não podia sentir raiva no coração, ele não podia soltar uma maldição, porque se ele solta uma maldição, acabou. Mas ele ficou irado. Mas ele não podia soltar, ele não podia macular o coração dele. Mas ele não ia morrer do coração, a gente ficar guardando aqui, não morre, pastor. Certo. Tá apoiado, né? Solta ali, né? Pois é. Isso não podia contaminar o coração do Cristo, não podia. Ele tinha que ser o cordeiro mudo, como o cordeiro diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, não podia. Ele não podia pecar. Então isso é uma tentação muito grande. Você tem todo o poder, toda a autoridade, poder fazer e não pode fazer, porque se você fizer, você peca. Olha lá. Poderia pecar? Poderia, mas se isso acontecesse, meus irmãos, você teria um pecado novo, muito pior do que o pecado do Adão, porque agora é o Filho de Deus, não é o Adão. Outro pecado. Então o homem resistiu, graças a Deus, resistiu até o último instante, e pelos transgressores intercedeu, derramou a sua alma na morte. Aí por isso que eu gosto de ler o Evangelho do Senhor Jesus triunfante, né? Dizendo: tenho sede. O pessoal chega lá, dá lá uma esponja de vinagre para ele, e ele não quis, porque o vinagre era um entorpecente, era um anestésico. Bem, então ele rejeitou o anestésico para ficar na cruz mesmo. Frio, sede, cãibra, asfixia, né? Você imagina, porque ali estava todo em frangalhos,
mas ele não quis o entorpecente, não quis o veneno, ficou na cruz e ficou consciente o tempo todo. Maria, aí está o teu filho, homem, aí está a sua mãe. Consciente, reconheceu João, reconheceu Maria, ouviu muito bem a blasfêmia do pessoal. Se tu és o Elias, desce da cruz, ouviu, né? Se tu és o Filho de Deus, desce, tira nós daqui, ouviu também, estava consciente, plenamente consciente, verdadeiramente. Diferenciava o cara da direita e da esquerda, e ouviu quando o cara sussurrou lá: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino, porque o cara não falou muito bem, né? Estava todo arrebentado também. Aí o Senhor Jesus, com todo o bom humor que ele sempre teve, né? Opa, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso era meio-dia, hein? Quando foi 3 horas da tarde, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E deu um grande brado. O homem conseguiu tirar força do pulmão para dar um grande brado. Isso é glória, né? Imagino ele, nessa hora, tombou o pescoço e pronto. E Satanás estava lá andando? O diabo, essas horas, devia estar muito longe. É agora. E ali, aí a gente tem essa ideia, né? Embora que a Bíblia não diga, Verdade. né? Fala dos fortes touros de Bazã. Esse aí fala. Mas ali o Cordeiro de Deus, ele suportou. Poderia ter pecado em todo esse momento, tá? Cada momento ali era uma tentação. Desce da cruz e tira da gente daqui é uma tentação. Uma esponja de vinagre é uma tentação, né? Clamar a Deus para sair do sofrimento é uma tentação. E pronto, já não era o tentador, é uma coisa que estava em volta, possível. Não fez nada disso. E não fez ontem na cruz, e não faz hoje também. Não tem como forçar ele a fazer nada. Sabe que não tem como? Não tem como adiantar relógio, não tem como fazer nada. O Senhor Jesus, ele realmente manda na coisa toda, sabe? Você não consegue manipular o Senhor Jesus, não consegue nada. Ele está acima dessa situação, mas se compadece de nós. Glória a Deus. Terminamos.